Meu nome é Reginaldo Valácio. Nessa apresentação vou abordar as revisões sistemáticas e meta-análises, a credibilidade e a confiança nas estimativas de efeito. Falar sobre uma revisão da literatura tem se tornado algo cada vez mais complexo, porque a literatura mundial cresce exponencialmente com o avanço das pesquisas científicas nos últimos anos. Quando se fala em revisão da literatura, geralmente se pensa num autor no centro do processo. Esse autor utiliza a literatura e, a partir das suas experiências e opiniões, seleciona referências que reforçam essa experiência e opiniões e produz uma revisão que chamamos de revisão narrativa. Não é sobre essa revisão que vamos falar, mas sim sobre um outro processo que tem uma metodologia sistematizada no seu centro. Essa metodologia sistematizada orienta autores que buscam a literatura para produzir a revisão sistemática, que está muito menos sujeita à presença de viés. Há uma grande redução de viés com essa revisão sistemática. Portanto, essa metodologia sistematizada, ela existe para dar maior credibilidade ao conjunto das evidências reunido pelos autores e mais confiança na estimativa dos efeitos demonstrados na meta-análise. Essa credibilidade começa com um foco claro da revisão sistemática. Então, esse foco para buscar as evidências e reuni-las, esse foco começa com a pergunta pico das pesquisas, de cada pesquisa clínica que integrará o conjunto. Portanto, a pergunta pico, ela vai gerar uma busca exaustiva na literatura. Essa busca exaustiva encontrará artigos, encontrará publicações que sim respondem àquela pergunta, possivelmente respondem ou não respondem. Isso precisa ser separado. E não é tão fácil encontrar como imaginaríamos. A utilização de descritores, de palavras-chave, que geralmente incluem os pacientes e a intervenção e todos os seus sinônimos, é o centro da metodologia dessa busca exaustiva, mas mesmo com a nuvem eletrônica da internet, não é fácil encontrar todos os artigos publicados. Os autores precisam estender essa busca para diferentes bancos de dados, como o Medline, o Embase, a colaboração Cochrane, os bancos de dados da indústria farmacêutica e os anais de congresso, que às vezes os autores apresentam em congresso, mas não publicam. Outras vezes, a publicação não é feita no idioma inglês, mas sim em outros idiomas. Então a busca tem que ser bem abrangente para que estudos importantes não fiquem de fora. Essa busca exaustiva geralmente é demonstrada na meta-análise em um diagrama que mostra os artigos identificados, os rastreados com a retirada das duplicatas e dos não relevantes, os elegíveis a partir de critérios previamente definidos e reprodutíveis, e aí sim os estudos realmente incluídos na meta-análise. Isso estará num diapositivo que deixará claro como foi realizada essa seleção para que os autores chegassem aos estudos incluídos e deixando bem claro por que alguns estudos foram retirados, foram excluídos. Isso é bem demonstrado no diagrama de prisma, como está ilustrado. A credibilidade depende muito de que os efeitos demonstrados estejam demonstrados num formato de resultados úteis para a aplicação. Para isso, desfechos importantes devem ser demonstrados e os efeitos em termos relativo e absoluto, efeitos dicotômicos como mortalidade sim ou não e efeitos contínuos como, por exemplo, queda na pressão arterial. O último item que define a credibilidade de uma revisão sistemática é a presença de critérios que permitam avaliar a confiança na estimativa dos efeitos. Essa estimativa depende de risco de viés, de inconsistência entre os resultados, de imprecisão do resultado global, de dados indiretos e de viés de publicação. Vamos falar sobre cada um deles. O risco de viés, ele é avaliado utilizando-se instrumentos e domínios numa avaliação sistematizada que avalia randomização, alocação oculta, cegamento, perdas, relato seletivo de desfechos e outros.
Isso pode ser facilmente avaliado visualmente no instrumento da Cochrane, que coloca as cores vermelho, amarelo e verde para avaliar o risco de viés como alto, médio ou baixo. Portanto, nós temos aqui os vários estudos incluídos e os domínios para avaliação do risco de viés. Quanto mais verde, melhor será a qualidade global dos estudos do que diz respeito ao risco de viés. Então, a revisão sistemática, ela procura dados de cada estudo, das partes, representadas pelos quadrados de diferentes tamanhos, para chegar ao conjunto, ao todo, ao resultado combinado, representado aqui pelo losango. A confiança depende de risco de viés e depende também de inconsistência e imprecisão. Inconsistência e imprecisão estarão presentes no forest plot, que é esse diagrama que sintetiza os resultados da meta-análise. No forest plot, os estudos serão representados por quadrados que terão pesos diferentes. Peso para chegar ao resultado final, peso que contribui para o resultado global. Então, o tamanho do quadrado tem a ver com esse peso. E o peso, tem a ver com o tamanho de cada estudo e o número de eventos em cada estudo. O efeito para cada desfecho será demonstrado no forest plot. Cada estudo contribuirá com o seu resultado, que será mostrado. Redução ou aumento, dependendo do posicionamento em relação à linha de base, que mostra os efeitos, de modo geral, relativos, como nesse exemplo. Então, a linha do efeito nulo, se o efeito é relativo, o efeito nulo é 1. Também no forest plot estarão presentes os intervalos de confiança de 95%, representados por uma linha que corta os quadrados. Essa linha será tanto menor quanto maior for o peso do estudo. O intervalo de confiança e os estudos estarão dispostos, então, dessa forma e podem ou não atravessar a linha do efeito nulo. Aqui nós temos o maior estudo, o maior quadradinho, e aqui o menor estudo, o menor quadradinho. O intervalo de confiança menor é, logicamente, do estudo com maior peso. O intervalo de confiança maior é do estudo com menor peso. O efeito global combinado está representado pelo diamante. Nesse caso, ele mostrou uma redução de 20%, risco relativo de 0,8, redução relativa de 0,2. A largura do diamante ilustra a imprecisão do resultado global, ou o intervalo de confiança do resultado global. Quanto mais largo o diamante, maior será a imprecisão do resultado global. Em termos relativos, passando pelo 1, aqui no caso um risco relativo de 0,8, outras medidas poderiam ser utilizadas, como por exemplo um hazard ratio, também com seu intervalo de confiança, mas também efeitos absolutos em que a linha do efeito nulo é 0, porque se trata de uma subtração. Nesse caso, uma diferença absoluta de 10 milímetros de mercúrio é o efeito da intervenção nos pacientes hipertensos. Esse efeito absoluto pode ser, então, demonstrado em diferentes formatos também. Outro ponto importante do forest plot é permitir a avaliação da inconsistência ou heterogeneidade. Isso pode ser visto visualmente, traçando-se uma linha que passa pelo centro do losango e, paralela à linha do efeito nulo, nós vamos avaliar se ela corta os intervalos de confiança de cada estudo. Isso é uma forma de avaliar a sobreposição dos intervalos de confiança. Quando há grande sobreposição, ou seja, quando essa linha que nós acabamos de tracejar corta todos os intervalos de confiança, a inconsistência é baixa. Isso pode ser medido numa medida estatística, que é o I², então o I² é menor do que 25%. Em situações intermediárias, que nem todos os intervalos de confiança foram cortados por essa linha, teremos aí uma inconsistência ou heterogeneidade razoável, o I² de 25 a 75. Situações em que a linha não corta a maioria dos estudos, há grande inconsistência. Nessas situações, o I² é maior que 75%. Então, vimos risco de viés, inconsistência e imprecisão. Agora vamos olhar os dados indiretos que podem comprometer a confiança
nos resultados da revisão sistemática. Os resultados são indiretos? Para responder essa pergunta, precisamos saber se os pacientes estudados e a intervenção estudada são semelhantes àquelas que queremos utilizar, os pacientes que queremos beneficiar. Precisamos saber se são semelhantes ou se são diferentes. Se são diferentes, os dados são indiretos e isso afeta a nossa confiança. O mesmo diz respeito ao desfecho. O desfecho avaliado foi um desfecho clínico de interesse ou foram desfechos substitutos? O último ponto, o viés de publicação. Como que nós avaliamos isso? Bom, mesmo fazendo uma busca abrangente, utilizando a pergunta PICO, os autores vão identificar estudos, mas alguns podem ficar de fora simplesmente porque não foram publicados por diferentes razões. Muitas delas, razões escusas, talvez esconder um efeito danoso, ou algo que possa prejudicar a imagem de um produto. Não vamos entrar nos detalhes, mas é fundamental que os autores mencionem que investigaram a possibilidade de viés de publicação. Isso geralmente é feito através do funnel plot. Quando há inconsistências, é importante procurar explicá-las, e uma forma é fazer análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade, ela diz respeito a avaliar se os resultados são sensíveis a retirada de um estudo ou de um agregado de estudos, se essa retirada muda o efeito global, se esses resultados são sensíveis a essa retirada ou não. Isso é análise de sensibilidade. Muitas vezes ela vai explicar heterogeneidades ou efeitos em diferentes subgrupos. Não poderíamos deixar de mencionar que, ao invés de incluir os resultados de cada estudo como o peso de cada estudo, às vezes é possível ter dados bem detalhados sobre cada paciente. Então, ao invés do peso, cada estudo contribui com os dados sobre cada paciente, incluindo dados bem detalhados nos dois grupos. Isso permitirá comparações muito mais precisas que não são possíveis quando se avalia apenas o peso de cada estudo. Portanto, nessa apresentação, vimos que as revisões sistemáticas, para ter credibilidade, precisam ter foco, precisam de uma busca exaustiva, de uma seleção apropriada e de resultados úteis, e que devem incluir critérios para avaliação da sua confiança, da confiança na estimativa do efeito demonstrado. E isso depende do risco de viés, da inconsistência, da imprecisão, de dados indiretos e de viés de publicação.